Regime de competência e regime de caixa. Na contabilidade, existem o regime de competência e o regime de caixa. Servem para registrar as transações empresariais. Vamos falar sobre esses dois métodos e compará-los por meio de um exemplo prático. O regime de competência é um método contábil que registra as transações empresariais na data em que ocorre, como compras, vendas, independentemente de pagamento ou recebimento, quando efetivamente elas ocorrem. Registra as transações quando elas afetam o patrimônio de uma empresa ou dá origem a outros eventos. Por exemplo, quando ocorre uma compra a prazo, aumenta o estoque, alterando o patrimônio da empresa no ativo, né? Por outro lado, a empresa fica devendo ao fornecedor, porque não pagou ainda. Então fica no passivo para pagar no futuro. Nesse caso, a gente sabe que existe estoque e também uma dívida. Da mesma forma, quando ocorre venda a prazo, sabe-se que houve venda, já foi vendido e tem valor a receber. Quando uma empresa incorre em uma despesa, sabe-se de antemão que a despesa ocorreu e que tem que ser paga no futuro. Permite análise de rentabilidade das operações ao longo do tempo. Facilita planejamento de investimentos futuros. O regime de competência não consegue prever em que momento pode ocorrer a falta de caixa, mas ajuda no planejamento financeiro. Agora vamos falar um pouco sobre regime de caixa. Regime de caixa é um método contábil que registra as transações empresariais na data de pagamento ou recebimento, quando ocorre entrada de dinheiro ou saída de dinheiro. Registra as transações quando elas afetam as disponibilidades imediatas, como caixa e bancos, né? Por exemplo, quando há compra a prazo, pelo regime de caixa, não é feito o registro contábil. Então a gente não fica sabendo, nesse momento, que houve compra. O registro ocorre somente quando houver pagamento dessa compra, numa data futura. Nesse caso, no momento da compra, o relatório da empresa não informa esse fato, de que houve compra. Só vai informar que há compra ou houve compra, né? No momento do pagamento, algum tempo após a efetiva entrada do estoque. No regime de caixa, a situação real do caixa é apresentada ao considerar os pagamentos e recebimentos efetivos. As tomadas de decisões de curto prazo são mais eficientes, porque trabalha em detalhes. É de fácil adoção e compreensão por pequenas empresas. Qualquer empresa, qualquer pessoa sabe, é fácil de enxergar quanto tem de saldo no banco, né? É só ver o extrato, né? Enquanto o regime de competência fica difícil de você perceber isso. O regime de competência é demonstrado na DRE, demonstração de resultado, enquanto o regime de caixa é demonstrado na DFC, demonstração de fluxo de caixa. As duas demonstrações citadas são necessárias para a administração financeira e elas se complementam. Poderia resumir assim: demonstração de fluxo de caixa, curto prazo, né? E demonstração de resultado para médio e longo prazo, cada um com sua finalidade. Este vídeo foi elaborado com base no livro Administração Financeira e Orçamentária, de minha autoria. Vamos ao caso prático. Durante um certo período, uma empresa comprou R$ 1.000 de matéria-prima, pagou R$ 200 de outros custos de fabricação, como salário, energia elétrica, vendeu o produto fabricado por R$ 1.600, gerou ou pagou comissão de venda de R$ 80 por causa da venda. Demonstre os respectivos resultados pelo regime de competência e regime de caixa. Vamos fazer aqui demonstração de resultado em cima, demonstração de fluxo de caixa embaixo. Regime de competência e regime de caixa. Não vamos considerar os meses, vamos fazer pelo total, mesmo porque não temos informação, né? Pelo que a gente disse,
houve venda de R$ 1.600, consequentemente, ocorre recebimento de R$ 1.600 aqui na demonstração de fluxo de caixa, que é a conta caixa, né? A gente falou que houve compra de R$ 1.000. Ele é um custo de matéria-prima, porque foi vendido. Então tem que ser pago também o valor de R$ 1.000. Teve R$ 200 de custos indiretos, né? Outros custos, que por sua vez tem que ser pago também. Despesa de comissões gerado pela venda tem que ser pago também. Então o resultado fica sendo de R$ 320, lucro antes dos juros. Aqui a gente não considerou os juros ainda, né? E superávit também de R$ 320, superávit de caixa, né? Para cada evento de competência, ocorre um evento caixa, um evento financeiro. Agora vamos detalhar um pouco mais. A gente vai dar mais detalhes. Durante um certo período, uma empresa comprou matéria-prima no valor de R$ 1.000 no mês 1 e pagou no mês 3. No regime de competência, entrou estoque no valor de R$ 1.000 no mês 1 e ficamos devendo para fornecedor no valor de R$ 1.000. Incorreu em outros custos de fabricação, salário, energia elétrica, etc., no valor de R$ 200 no mês 1, que foi pago no próprio mês. Ok? Pode acontecer isso, né? Despesa gerada, despesa ou custo gerado em um mês, pagou no próprio mês. Vendeu o produto por R$ 1.600 no mês 2 e recebeu esse valor no mês 4. Então, no mês 2, a gente sabe que houve venda. Em contrapartida, eu tenho duplicatas a receber no valor de R$ 1.600. O efeito financeiro vai se dar no mês 4. Gerou comissão de venda de 80 no mês 2, por causa da venda, né? Cujo valor foi pago no mês 3. Demonstre os respectivos resultados pelo regime de competência e regime de caixa, mês a mês, considerando uma taxa de juros de 3% ao mês. Então, nós temos aqui resultado de 320 de lucro e 320 de superávit de caixa. Digamos que essas operações ocorreram uma vez no ano e vamos distribuí-los durante o ano, né? Mês 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, o que aconteceu no mês 1? Houve pagamento de outros custos de R$ 200. O efeito ocorre somente na demonstração de fluxo de caixa, R$ 200. Resultado, não, porque esse R$ 200 está no ativo. Ainda não veio para o resultado, porque não ocorreu a venda. Superávit ou déficit antes do juros, menos R$ 200. Então está negativo. Demonstração de fluxo de caixa, na verdade aqui, caixa negativo não existe na prática. Imagine essa demonstração de fluxo de caixa como se fosse um cheque especial. Cheque especial, a parte negativa, corresponde a empréstimo bancário, né? Então aqui é como se fosse empréstimo bancário, porque dinheiro ou tem ou não tem, e foi pago. Foram pagos R$ 200. Então, o caixa ficou negativo em 200, ou seja, cheque especial ficou negativo em 200. No mês 2, ocorreu a venda, no valor de R$ 1.600. Então, pelo regime de competência, quando ocorre a venda, todos os custos inerentes a essa venda são baixados. Então, a gente tinha R$ 1.000 de custo no ativo, como estoque, né? Que virou custo de matéria-prima. Tínhamos R$ 200 de custos pagos, né? Que virou custo efetivamente, R$ 200. Nesse momento, foi gerada comissão no valor de R$ 80 pela venda. Então, aqui a gente tem o resultado, olha só, R$ 320. No mês 2, a demonstração de resultado já mostra o resultado de R$ 320. E na demonstração de fluxo de caixa? Não aconteceu nada. Então, se você comparar isoladamente regime de competência e regime de caixa, você vai ver que no mês 1, o lucro foi 0.
Entretanto, o fluxo de caixa foi resultado negativo de 200. Agora, no mês 2, já temos um resultado positivo de R$ 320 como lucro, né? E no mês 2 não aconteceu nada no fluxo de caixa. Vamos prosseguindo aqui. No mês 3, o que aconteceu? Ah, sim. Foi pago matéria-prima no valor de R$ 1.000. Foi pago valor de R$ 80 de comissão. O lucro foi zero. E houve saída de caixa de R$ 1.080 no mês 3. Aí no mês 4, resultado já está contabilizado, né? Não tem mais nada. Houve recebimento de venda de R$ 1.600 e superávit do mês de R$ 1.600. Bom, dá para a gente perceber aqui, para cada evento econômico, existe um evento financeiro. R$ 1.600 de venda e R$ 1.600 de recebimento no mês 4. R$ 1.000 de custos no mês 2 e pagamento de R$ 1.000 no mês 3. Custos de R$ 200, outros custos de R$ 200 no mês 2, cujo valor foi pago no mês 1. Despesa de comissão de R$ 80 no mês 2, que foi pago no mês 3. A gente viu que, pelo total, o valor é o mesmo, né? O resultado é igual. Ele fica diferente se você comparar mês a mês. Aqui a gente está mostrando só uma operação que ocorreu durante o ano. Só que no dia a dia de uma empresa, todo dia, a todo momento, está ocorrendo venda, compra, despesa. E todos esses valores ficam sobrepostos um sobre o outro. Então fica difícil de enxergar. Seria isso, a diferença entre regime de competência e regime de caixa. Aí, mas espera aí, está faltando alguma coisa ainda. Está faltando alguma coisa, né? Fluxo de caixa negativo, a gente falou que não existe. Esses R$ 200 negativo de caixa corresponde a empréstimo, ao cheque especial. Então a gente tem que pagar juros, não é mesmo? A gente completa aqui com linhas de juros, tanto no regime de competência como no regime de caixa. No mês 1, demonstração de resultado, não aconteceu nada. Na demonstração de fluxo de caixa, teve R$ 200 de déficit, né? Juros no mês não existe, porque eu não tinha saldo anterior negativo. Então, o superávit do mês é R$ 200, saldo de caixa fica sendo de R$ 200. Negativos. A gente sempre depende da demonstração de fluxo de caixa para calcular juros, despesa de juros, tá? A gente tem aqui R$ 200 negativo, então significa que nós ficamos devendo R$ 200 e temos que pagar juros de R$ 6. R$ 200 vezes 3%. Então dá superávit no mês de R$ 6, somando o saldo de caixa, aqui sim, a gente soma com o saldo anterior. Tinha menos 200, menos 6 do mês 2, fica acumulado de R$ 206. Negativos. Mas essa despesa de juros que foi pago, ele tem que ser considerado também no regime de competência. Esses R$ 6 de juros é considerado também como despesa de juros. Então tinha R$ 320 de lucro, menos R$ 6, fica 314. Continua 314 porque mais o saldo anterior, lucro acumulado, né? Mais o saldo anterior dá 314. Aí no mês 3, a gente devia R$ 206 de cheque especial, ou conta garantida, né? Então dá 3%, dá 6,18. Só que aqui a gente já teve um pagamento de R$ 1.080, né? Então dá um total de superávit, na verdade déficit, né? No mês de R$ 1.086,18. Somando com 206 negativo, que já tinha, fica um saldo negativo de R$ 1.292,18. E aqui na demonstração de resultado, esse 6,18 de juros, né? Então, R$ 314 de saldo anterior, de lucro acumulado, menos 6,18 dá R$ 307,82. Aí no mês 4, novamente, R$ 1.292,18 vezes 3% dá R$ 38,77 de juros. Tem que pagar, né?
estava negativo. Paga. Nesse mês, a gente recebeu R$ 1.600 de duplicata. Superávit do mês de R$ 1.561,23. Mais o saldo anterior, que está negativo, vai para R$ 269,05. Aqui, regime de competência, a gente faz a mesma coisa, de juros. E sempre bate o lucro acumulado com saldo de caixa, nesse caso, porque não houveram outras transações. Totalizando aqui, juros 50,95. Então, fazendo a conta, 300 aqui pela coluna de total, né? R$ 320 menos 50,95 de total dá 269,05, que bate com lucro acumulado no mês 4, né? Fluxo de caixa, saldo de caixa, também teve pagamento de R$ 50,95 de juros. Portanto, 320 menos 50,95, 269,05. E saldo de caixa é o mesmo, 269,05. Ficou claro para você a diferença entre regime de competência e regime de caixa? Na verdade, a gente está tratando das mesmas transações econômico-financeiras, só que em tempos diferentes. A demonstração de resultado tem a vantagem de antecipar para nós provável resultado final. Agora, o fluxo de caixa ele é mais detalhado, mais curto prazo. Então, dá essa diferença. Se você comparar mês a mês, dá diferença entre fluxo de caixa e demonstração de resultado. Se você achou útil esse vídeo de hoje, compartilhe com seus amigos. E não esqueça da inscrição, tá?